paz seja convosco, amada Igreja do Senhor, amém? Como que vocês estão? Estão bem? Amém? Que bom, né? Que bom que estamos bem, que bom que estamos aqui nessa manhã para louvar e engrandecer aquele que é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração, amém? Lá em Salmos 51, 17, diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Né? Então eu quero repetir aqui sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Amém? Às vezes, né, nós não temos, achamos que não temos nada para oferecer ao nosso Pai. Nós procuramos e não encontramos. Enquanto o que Deus quer simplesmente é o nosso coração. Conhecer a Deus é ir mais além. É rasgar os céus com o coração. É tocar a Deus com uma oração de um quebrantado coração, né? Então, Deus não quer mais do que isso de nós, de termos um coração quebrantado, né? Um coração que louve a Ele, um coração grato a Ele, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é. Amém? Então, que nessa manhã eu gostaria que se colocasse em pé e que nós tivéssemos esse coração quebrantado diante da presença do Pai. Amém? Quebranta teu coração, feche teus olhos nesse momento. Louve a Ele, que é o único digno de todo o nosso louvor e a nossa adoração nessa manhã. Que nós possamos agradar o coração, que nós possamos mover o coração de Deus nessa manhã, através do nosso louvor, através da nossa oração. Amém? Senhor, mais uma vez, queremos consagrar nossas vidas a Ti, te entregar tudo que temos, tudo que somos, e nos dispor para que o Senhor faça de nós o que há em Teu coração. E a cada dia, enquanto houver fôlego de vida em nós, que seja sempre assim, o nosso melhor a Ti. Nós queremos, Pai, dar o nosso melhor a Ti, Senhor. Quebranta, Senhor, os nossos corações nessa manhã, ó Pai. E que nós possamos dar louvor todos os dias, todas as manhãs, Pai, somente a Ti, ó Deus. Espírito Santo de Deus, vem sobre este lugar, ó Deus, vem sobre as nossas vidas, Senhor. Aquieta, Senhor, a nossa alma nesta manhã, ó Deus. Que tudo aquilo, Senhor, que tem nos atrapalhado de estar na Tua presença, Senhor, esteja caindo por terra em nome de Jesus, ó Pai. E somente a Tua graça, Senhor, somente o Teu poder, ó Pai, o poder do Teu Santo Espírito, Senhor, venha quebrantar os nossos corações, ó Pai. Nós Te amamos, Senhor, nós queremos bendizer a Ti, Senhor, em todo tempo e em todo momento, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre este lugar, Senhor, vem por essas pessoas, Senhor, que estão me ouvindo, que estão aqui neste momento, Senhor. Toca em suas vidas, Pai, e quebranta, Senhor, os nossos corações, ó Pai. Face a face
sopra nas nossas vidas, Pai. Faz, Senhor, que possamos sentir, ó Deus, o Teu toque nesta manhã. Que possamos sentir, ó Deus, a Tua presença. Aleluia, Senhor. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Senhor, quebra o nosso orgulho, Senhor. Nós queremos descer, ó Pai, como Naamã, Senhor. Queremos ser purificados, Senhor. Nos purifica, Deus, nesta manhã, Senhor. Nos limpa, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que fazemos que entristece a Ti, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões, ó Deus. E que nós possamos nos limpar diante da Tua presença, Senhor. Para que o Senhor possa receber o nosso louvor, ó Pai. Para que o Senhor possa se agradar, ó Deus, com as nossas atitudes, Senhor. Para que o Senhor possa se agradar com aquilo que fazemos a Ti, Senhor. Queremos mesmo, Senhor, nos purificar, ó Deus. Queremos nos quebrantar diante da Tua presença, Pai. Aleluia, Senhor. Vem, Espírito Santo.
irmãos, paz seja convosco, amém? Todo mundo animado aí? Ah, que bonito, hein? Que bonito ver esse povo alegre, hein? Show de bola. Gente, eu vou ler uma palavra, eu vou fazer um momento de dízimo e oferta. E eu vou ler uma palavra que está lá em Provérbios 3:9. Diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Eu quero ler também uma palavra que está lá em Deuteronômio 5:16, que diz assim: honra o teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias. Vou ficar só nessa parte. Gente, vocês viram a questão da honra? Honra o Senhor teu Deus, honra o teu pai e tua mãe. A questão da honra é vida, vocês veem? Para que se prolongue os seus dias na terra, isso é a honra, né? A honra, ela prolonga os nossos dias na terra. E imagina honrar a Deus, que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Vamos nesse momento tá trazendo, eu vou orar aqui, vocês podem estar trazendo os dízimos e as ofertas de vocês. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Muito obrigado porque mais um dia nós estamos reunidos aqui para ouvir da Tua palavra, para estar mais perto de Ti, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos nossos irmãos, Deus, que nunca venha faltar nada na mesa e no lar de cada um deles, Pai. É o que eu te peço nesse momento, Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós em todo tempo e em todo momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Igreja, paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Como nós acabamos de cantar, como Deus é bom. Sabe, queridos, eu penso que você falar que Deus é bom é algo tão maravilhoso. Mas, queridos, eu creio que cada um de nós já provou esta bondade. Eu creio assim, amados, que a gente cantar assim é bom a gente cantar. Mas eu acho assim ainda que é tão pouco diante da tanta bondade de Deus na vida de cada um de nós. Na verdade, que nós possamos assim, queridos. Eu vou tomar essa água aqui. De quem é? Agora eu vou descobrir. De quem é? Ah, tua. Agora eu vou descobrir todos os teus segredos. Mas eu creio assim, meus amados, que expressar isso é tão pouco diante de tanta bondade. Mas mesmo assim, meu querido, meus amados, que nós possamos mesmo expressar isso, porque isso gera no coração de cada um de nós uma gratidão. E a gratidão, ela tem algo assim que abre as portas para o sobrenatural de Deus. Que cada um de nós possa sim ter um coração grato por toda a bondade
por toda a graça e por toda a fidelidade que Deus tem sobre a vida de cada um de nós. Amém, queridos? Vamos estar abrindo a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 13. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Então eles, vendo a ousadia que Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua graça, meu Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, meu Pai, que é derramado sobre a vida de cada um de nós através do teu Espírito Santo. Nós queremos, Deus, nesta manhã, Pai, expressar a nossa gratidão a Ti, Senhor, não somente com palavras, mas com atos, com atitudes, Pai. Que nós possamos mesmo, meu Deus, ter um coração grato a Ti, Deus, porque nós temos experimentado a Tua bondade, a Tua grandeza, a Tua fidelidade, meu Deus. E agora neste momento eu te peço, Espírito Santo, abre a nossa mente, abre, Pai, a nossa mente, para que nós possamos entender a Tua palavra, que a Tua palavra venha, Deus, como uma flecha certeira no coração de cada um de nós, meu Pai. Que essa palavra, meu Pai, possa trazer, Deus, um norte para nossas vidas, meu Pai. Possa, Deus, transformar a nossa maneira de pensar, Deus. Que haja uma metanoia, que haja, Deus, uma transformação, meu Pai, de dentro para fora, meu Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, fala poderosamente com cada um de nós, meu Deus, e queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer neste momento, e nós queremos nos expor a Ti, Espírito Santo. Leva a nossa mente cativa à Tua obediência, a obediência de Cristo, e te agradecemos desde já, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podemos nos assentar? Amados, o texto que nós acabamos de ler fala de pessoas que não tinham assim uma escolaridade boa, que não tinham assim era pessoas iletradas, ou seja, nos leva a acreditar que eram pessoas semi-analfabetas. Eram pescadores, homens tão simples, homens tão comuns. Mas, amado, o que me chama a atenção desses homens não é o fato deles ter assim uma oportunidade de ter uma escolaridade boa ou não. É o fato de que eram homens simples, homens sem escolaridade, mas homens que estavam ali falando, anunciando e fazendo isso, meus queridos, com muita ousadia, como assim o texto nos fala, com muita ousadia. E eles ali então perceberam, amados, que eram pessoas, eram reis, autoridades, pessoas famosas, e eles ali então perceberam que eram homens iletrados, mas eram homens que falavam ousadamente. E eles perceberam que havia algo de diferente nessas vidas. E com certeza eles perceberam, como o texto também nos afirma, que eles estiveram com Jesus. Eles estavam com Ele. E eles ali estavam anunciando
a Jesus, apresentando a pessoa de Jesus para os magistrados, para os reis da época. E homens tão simples, mas com uma ousadia, com uma capacidade, com uma oratória talvez bem convincente, né? E ali então, amados, eles foram chamados de cristãos, né? Cristãos. Mas, amados, o que quer dizer ser cristão? Já lá naquela época, o que levaria assim as pessoas a nominarem essas pessoas tão simples, tão imaturas, tão sem letras, mas chamarem eles de cristão? Cristão, amados, tem um significado tão tremendo, né? Cristão quer dizer pequeno. E aí então já nos leva a pensar, quando os seus discípulos vieram perguntar para Jesus: Jesus, quem é o maior do teu reino? Daí Jesus diz assim: o maior do meu reino é aquele que se torna o menor. Se quer ser o grande, você tem que começar pequeno, né? Se você quer ser o mais importante, você tem que servir. E a gente assim percebe, querido, se você for analisar e começar a mergulhar pela palavra de Deus e pelos ensinamentos de Jesus, você percebe assim que naquela época já, do tempo de Jesus, já havia uma inversão de valores. Assim como hoje também há uma inversão de valores. Porque a pessoa que se diz uma pessoa importante, ela quer que todo mundo sirva a essa pessoa que é importante. E Jesus então traz um novo estilo de vida, que aquele que quer ser importante é aquele que lave o pé, então, os pés. E o que me deixa assim, amados, maravilhado, é que Jesus, ele não somente falou bonito, como aquilo que ele falava, ele colocava em prática. Porque falar por falar é muito bom, não é verdade? Eu já vi até um chavão que diz assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Com Jesus é o contrário. Faça o que eu faço. Siga-me, olhe para mim, imite a mim. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele deu exemplo prático de uma vida de servidão, de servo. Se quer ser o maior, sirva. No mundo que nós vivemos é o contrário, é uma inversão de valores. E a palavra de Deus, a palavra diz que Cristo quer dizer pequeno. Sabe, queridos, que eles nessa época, quando eles falaram para os primeiros cristãos isso, eles estavam assim, de uma forma querendo assim humilhar eles, dizendo assim para eles: olha, vocês falam bonito, vocês têm uma boa oratória, vocês têm uma ousadia, mas vocês não são nada, vocês são pequenos. Uma forma assim, mas de menosprezar os seguidores de Cristo, naquela época de Atos dos Apóstolos. Então não foi assim um elogio para eles, foi uma forma de dizer assim: vocês ainda são analfabetos, vocês ainda não são nada, vocês são cristãos. Você entende a inversão de valores? E hoje, queridos, não é tão diferente assim. Não é tão diferente, por quê? Porque hoje ainda existe uma inversão de valores que tentam nos confundir
Para quê? Para que nós venhamos a errar o caminho. Mas Jesus não, queridos. Jesus, ele se encarnou, ele se fez carne e veio habitar entre nós, e veio aqui para cumprir todas as leis, para dizer como é que você tem que ser feito. E ele veio não somente com uma oratória linda, com uma palavra bonita. Não, ele veio ensinar e mostrar na prática como faz. Então hoje, se nós mesmos queremos ser pequenos seguidores de Cristo, ó que lindo que ficou, né? Pequenos seguidores de Cristo, nós temos que agir como tal. Não podemos, amado, o que Jesus mais confrontou foi religiosos e os homens da lei. Será que Jesus hoje não está nos confrontando a mudar o rumo, a mudar a direção, a não somente falar bonito, mas pôr em ação, fazer em atitude, né? Um dos temas da nossa conferência dos céus abertos é atitude. Amados, e como nós gostamos de falar, mas agimos muito pouco. Não é verdade? Eu vejo assim, amados, quando eu começo a olhar assim, mergulhar assim nas parábolas, nos ensinamentos de Jesus, eu me sinto pequeno ainda. Eu me sinto assim, queridos, eu me sinto assim como eu tenho ainda que caminhar bastante ainda para ser um pouco parecido com Ele. Porque a carne grita todo instante, querido. Ô carninha, ô carninha. Nosso eu, o nosso orgulho. Eu creio assim, mas um dos pecados mais difíceis de nós vencermos ainda é o orgulho. Porque eu acho, queridos, que para lavar o pé do meu irmão, mas quem é o meu irmão? Eu sou melhor que o meu irmão. Jesus não se sentiu, amados, eu fico assim de cara, Jesus não se sentiu melhor do que Judas que ia trair ele. E que me deixa assim impressionado com Jesus. Por 3 anos ele caminhou com Judas, sabendo que Judas ia trair ele, vender ele, e não teve um momento sequer de Jesus olhar assim de canto de olho assim para Judas assim e dizer assim, e pensar assim, sabe, o olho fala, né? O olho fala. Se eu olhar para minha esposa, eu já sei o que ela está me dizendo. E amados, isso que me deixa impressionado é Jesus não ter um momento de pensar assim, no íntimo dele assim, esse cara, né, vai me trair, um abençoado, eu estou dando oportunidade para ele se arrepender, e que coraçãozinho duro. Eu vejo assim uma excelência em Jesus que eu me sinto pequeno diante dessa excelência. Porque se eu souber de alguém que já está falando mal de mim, eu já fico assim, ó, que me afastar desse meu amigo aí, porque ele não está sendo meu amigo. Tem que dar as costas para ele. Queridos, quantos irmãos dizem assim, eu não vou mais lá na igreja do fulano, porque lá tem ciclano e eu não. Que triste é isso. Não é verdade? Saber que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, agiu com um coração tão despojado, e um coração tão cheio de amor, a passar por cima do seu próprio orgulho,
a se esvaziar da sua própria glória, para viver e dar exemplo para nós, como nós temos que viver aqui na terra. Eu fico assim, estagnado, impressionado com esse Jesus, esse Deus tão poderoso. Pequeno cristão, cristão que é pequeno, amados, e Jesus disse assim: se eu quero herdar o reino dos céus, eu tenho que me tornar pequeno, como uma criança. Uma criança não no sentido de uma criança mimada, uma criança que só faz bobagem. Não, meus queridos, não é nesse sentido de criança, não é fazer criancice, é ser criança. E eu, quando olho para uma criança, eu gosto muito de criança. Eu sou um dos avós mais babão que tem, né? E quando olho para uma criança, mas eu vejo assim, eu vejo a natureza de Cristo. Sabe, queridos, aquela inocência. Criança, ela pode aqui brigar com a outra criança, dali 2 segundos já está se abraçando com a criança. Eles estão brigando, eu vejo ali o Milton Neto com o Luca, eles estão brigando por causa de um brinquedo ali, e de repente um solta, o outro vai lá e se abraçam de novo. Estão disputando um brinquedo, mas é só naquele momento, daqui a pouco estão se abraçando, estão brincando junto, está tudo tão normal. Sabe, essa inocência, essa alma pura, sem maldade, sem malícia. E pensar que nós assim no paraíso vamos ser como crianças, sem maldade, sem malícia, puro, puro, puro. Me remete ao Salmo 24. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro. Sabe, amados, aquela inocência. Que coisa tão linda, parece ser uma coisa tão maravilhosa, é uma coisa tão simples, é uma coisa tão distante ao mesmo tempo, porque nós somos cheios de achismos, não é verdade? Nós somos muito sábios, somos muito inteligentes, mas nós temos que usar esta sabedoria e esta inteligência para ser puro e simples, como Ele nos ensinou, não somente de palavras, mas com a atitude. Eu quero hoje, nesta manhã, trazer três características de um cristão verdadeiro. A primeira característica está no Atos dos Apóstolos 11:26, que diz assim: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinando numerosas multidões. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamada de cristão. Então aqui, mas está falando aqui que esses homens que receberam, que andaram com Cristo, que receberam os ensinamentos de Cristo, agora eles estavam colocando isso em prática. Agora eles estavam colocando isso, expressando, mas não somente expressando, mas também vivendo isso. Porque o cristianismo para mim, mas não é de fala, mas é viver o cristianismo, é viver. Certa feita, queridos, eu vou contar um testemunho. Eu gosto muito de orar de madrugada. Eu fui para a cama, fui me deitar, e o Espírito Santo começou a me visitar durante aquela noite. Eu não sei dizer para você se foi uma noite toda, não, mas para mim parecia ser uma noite toda, porque sabe aquela noite que você dorme e não dorme?
Quando você está muito preocupado com algo assim, e outro dia você levanta, puxa vida, essa noite foi difícil, eu não consegui descansar porque eu não apaguei no meu sono. E foi mais ou menos assim, queridos. Eu fui deitar e o Espírito Santo começa a me visitar assim, e começa a vir assim o 1 Coríntios 13, né, falando sobre o amor, que o amor não se arde em ciúmes, o amor é sincero, é verdadeiro. E vinha aquilo de 1 a 13 inteiro, assim na minha mente, assim, e falando assim nos meus ouvidos, e falando. Obrigado, querido. Oh, imagine. E amados, assim me pareceu que foi a noite toda. E lá por uma tantas horas eu falei assim: Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar com isso? E continua aquilo vindo, sabe? E daí eu falei: Espírito Santo, isso eu conheço. Amados, o Espírito Santo falou bem assim, para mim era um sonho, mas o Espírito Santo falou bem assim: eu sei, meu amado, que você sabe disso. Mas muito mais do que você saber, eu quero que você viva isso. Aí, amado, se quebra as duas pernas. Porque o saber é uma coisa, e o praticar é totalmente diferente. E eu penso assim, queridos, que o verdadeiro cristão não é aquele que fala bonito, não é aquele que prega bonito, não é aquele que canta lindo, maravilhosamente lindo. Aí é o maior desafio do cristão, é viver. E aí eu acho que é uma peneira muito fina. Aí eu acho que é uma peneira muito fina. Mas é nesta peneira que eu quero passar. É nessa peneira, queridos, que eu quero que cada um nós venhamos a passar. E a não ficar na sombra, né? Que cristão tem bastante. Uma vez eu vi um irmão falar assim: pastor, você sabia que 60% da população brasileira é cristã? Eu disse: ai, que bênção, que maravilha isso, né, querido? Que bom que desses 70% fosse cristão na prática, né? Eu creio assim que o mundo seria um paraíso. Eu creio assim que, amados, não haveria tantos homicídios, não haveria tantas crianças ser abusadas, né? Não haveria tanta traição, não haveria tantos casamentos desfeitos, né? Porque estatística, amados, são números, né? Mas vamos lá. Então, amados, eles estavam aqui testemunhando da sua vida, da sua experiência com Jesus. E eles falavam, Pedro e João falavam tão convicto, com tanta ousadia, que o rei Agripa, ele falou assim: olha, por um instante, vocês quase que me convenceram a ser um cristão. E eu faço uma perguntinha agora para nós. Vamos trazer para nós, para mim, vamos trazer para mim. Eu tenho sido um cristão realmente? Eu tenho exalado o bom perfume de Cristo? Amados, eu tenho refletido a imagem de Cristo? Não responda para mim.
Essa é uma pergunta pessoal, íntima. E o testemunho, ele tem esse poder de revelar quem você é. A sua atitude, ela revela quem você é. A sua atitude revela aquilo que está no teu coração. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão entregues por acréscimo, serão dadas por acréscimo. Aquilo que eu falo, aquilo que expresso, fala aquilo que está em primeiro lugar no meu coração, né? Uma segunda característica seria a missão. Missão. Atos dos Apóstolos 26, 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer ser cristão. Que pena, né? Que foi por pouco, não foi o suficiente. Mas não foi a falta desses homens testemunharem, não. Eles fizeram o papel deles. Eu já vi muitos irmãos dizer assim: ah, pastor, eu tenho convidado muitas pessoas para vir para a igreja. Olha, o senhor não imagina o quanto tenho convidado e as pessoas não vêm. As pessoas estão difíceis. Eu penso assim que as pessoas não estão difíceis, sempre foram difíceis. Nós somos difíceis, cada um de nós, né? A missão, que é uma missão, amados? A segunda característica de um bom cristão, cristão verdadeiro, é a missão de seguir a Cristo. Quando eu recebo a Jesus no meu coração, eu faço aquela oração linda lá, né? Ah, Espírito Santo, entra no meu coração, venha fazer morada em mim. Amados, isso acontece algo tão maravilhoso, porque o Espírito Santo entra dentro de você, e o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que revela a pessoa de Jesus para nós. E quando isso acontece, amado, acontece um dos maiores milagres de toda a face do mundo. Quando acontece isso, meu querido, entra junto de você uma ousadia, entra dentro de você uma capacitação, entra dentro de você uma unção para falar, para testemunhar, para agir como Cristo age. Então, meus queridos, eu certa feita falei assim para Deus: Deus, como que os seus discípulos andaram contigo, estavam contigo, dormiam contigo, levantavam contigo, nas caminhadas, nas viagens missionárias, e mesmo assim muitos te negaram, mesmo assim muitos te desprezaram, mesmo assim muitos te renegaram, mesmo assim muitos até te traíram, Deus. Não era muito mais fácil, porque eles conviviam contigo. O Espírito Santo me diz assim: não, filho, não era fácil, porque o Espírito Santo não estava neles. Hoje é muito mais fácil, por quê? Porque o Espírito Santo agora está em vós, meu filho. O Espírito Santo agora habita em você, meu querido. 24 horas, Ele está com você, Ele permanece com você, Ele fica com você, e Ele, quando você faz algo de errado, o Espírito Santo, Ele tem ciúme, Ele geme, Ele estremece, mas Ele não sai de você. Então eu quero assim dar não entristeça o Espírito Santo, porque Ele está em você. Quando certa feita Jesus vai na sinagoga para pregar, para falar,
E ele ali então é entregado para ele um pergaminho. E ele então abre ali em Isaías 61, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar aos quebrantados, aos contritos, aos encarcerados. E ele ali então ele começa a falar, a declamar toda a missão de um verdadeiro cristão. E esta missão, meu querido, ele diz, ele abre esse livro, ele fecha, então ele diz assim: esta profecia hoje se cumpre em vossos ouvidos. E eu certa feita, mas lendo essa passagem, o Espírito Santo me diz bem fundo no meu coração: esta missão agora não está mais sobre Jesus, meu filho, porque Jesus já cumpriu a missão dele. A missão dele agora é no céu, está intercedendo por mim, por você, meu amado. Mas esta missão aqui na terra, onde que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, esta missão agora, a partir do momento que eu nasci para Jesus, eu nasci para Cristo, eu tive um novo nascimento. Então esta missão agora, ela vem com uma unção dobrada sobre a vida de cada um daqueles que confessam ao Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. Agora essa missão, meu amado, está em mim? Não, ela está em cada um de nós. Porque o Espírito Santo está em cada um de nós, e esse Espírito que nos leva a falar ousadamente, que nos leva a cumprir não somente na fala, mas também a viver um cristianismo no qual venhamos a glorificar o nome de Cristo. E esta unção, meu amado, está sobre cada um de nós. Que tremendo é isso, amados, que maravilhoso. Então hoje nós vivemos num mundo de um lamaçal de pecados, mas o pecado não tem mais poder nenhum sobre a sua vida, meu amado, sobre a minha vida, porque sobre mim, sobre cada um de nós está o Espírito de Deus. O espírito de força, o espírito de ousadia, o espírito de garra. E é esse Espírito Santo, amados, que nos faz vitoriosos. É esse Espírito que nos faz mais do que vencedor. É esse Espírito que nos faz triunfantes. Então, meu querido, você pode bater no peito e dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, a unção do Senhor repousa sobre mim. Não tenha medo, ser forte e ser corajoso, porque o Espírito do Senhor está sobre vós. Terceira característica de um cristão verdadeiro: nós temos a ilusão, posso colocar assim, porque agora eu sou cristão, porque agora o Espírito do Senhor está sobre mim, porque agora eu sou filho do rei, eu não vou passar por problema nenhum. Agora eu não vou passar por dificuldade nenhuma, sofrimento, longe da minha casa, longe da minha tenda, longe de mim. Nós temos essa ilusão de pensar isso, meu querido. Mas se nós formos ver, a maioria dos cristãos que seguiam a Jesus passaram por N sofrimentos, foram até lançados em fornalhas de fogo, chama ardente, 7 vezes mais, foram lançados na cova dos leões,
Quantas vezes nós somos lançados aos leões? Ao leão do orgulho, ao leão da avareza, da indignação, da indiferença. For nominar leões aqui, mas eu vou passar o dia todo nominando leões, porque parece que nós estamos na cova dos leões. É todo dia. Tem alguns que dizem que nós temos que matar um leão por dia. Amém, se for um só. Amém, se for um só. Porque nós estamos no covil de lobos. Não é verdade? Mas, meus queridos, nós não estamos isentos do sofrimento, não. Jesus veio e falou bem assim: neste mundo será um mar de rosas, será tudo perfeito, você vai ter casa, você vai ter apartamento, você vai ter uma vida abundante, uma vida cheia, uma vida plena. Que evangelho é esse? Aonde está escrito isso? Venha para Jesus, porque Jesus vai mudar a tua história. A tua firma que está em falência, ela vai crescer, vai prosperar e vai se tornar uma multinacional. Que evangelho é esse? Aonde está escrito? O Jesus que eu sigo falou assim: neste mundo tereis aflições, filho, mas tem de bom ânimo. Mas ser forte, ser corajoso, porque o espírito da força e da coragem está em vós. E assim como Jesus venceu, você vai vencer. Nós venceremos. Por causa do meu mérito? Por causa da minha ciência, da minha sabedoria? Não, dedo engano, filho. Não se estribe nos seus conhecimentos, não se estribe na sua força, na sua inteligência. Estribe-se em Jesus. Tenha os teus pés forjados, firmados na rocha que é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Problemas, eles teremos. O sol nasce para todos, a sombra para aqueles que merecem. Não, o sol nasce para todos. O vento, quando bate na casa, ela bate em todas as casas. A diferença está em, amados, como eu vou lidar com o sofrimento. Com o sofrimento eu vou ficar triste com Deus. Porque Deus não está me abençoando, eu não vou mais para a igreja. Porque não está acontecendo do jeito que eu quero, então, para que servir esse Deus? Como eu lido com as lutas, com as dificuldades, com os problemas, com os abalos, com o soprar do vento? Como? Eu me afasto ainda mais ou eu me aproximo mais? Como eu faço com as provas? Eu me lembro assim que quando eu estudava era uma ansiedade na semana de provas, não é? E se eu ali não atingisse a média, 7, o que aconteceria, meu querido? Eu tinha que voltar a fazer a mesma prova. Agora sou eu falando. A palavra não diz isso. Mas, amado, sofrimento é prova. É provar quem eu sou em Cristo. Se eu estou forjado mesmo na rocha, ou a minha casa está forjada na areia. Porque se eu não for aprovado na prova, meu querido,
Deus manda outra semelhante à mesma prova que eu tenho que passar, até eu ser aprovado. Não é verdade? Então o sofrimento, estamos no mundo, o mundo jaz do maligno. O mundo, queridos, o mundo não tem nada de bom para te oferecer. Tanto que a palavra de Deus diz que as amizades do mundo são inimizades de Deus. Escolha bem as suas amizades. Você tem esse livre-arbítrio. Tem amizades que me influenciam para o bem. Tem amizades que me influenciam para não fazer o bem. Eis que põe a tua escolha. Escolhe, pois, e colha da tua escolha. Né? Então o sofrimento, todos nós passaremos, uns mais, outros menos, mas todos nós vamos passar por sofrimento. E o sofrimento, amados, eu creio assim, meu querido, ele tem uma função, tem um propósito. E quando eu estou passando por um momento difícil, a primeira coisa que eu pergunto para Deus: o que o Senhor quer me ensinar com isso? Aonde o Senhor quer me levar com isso? Sabe aquela passagem na Bíblia que diz que ferro afia ferro? Estamos sendo forjados. Forjado é afiado na ferro. A ferramenta é forjada no ferro, é no fogo. Né? Eu fico me lembrando assim, aqueles caras lá que fazem com ferro, né? Eles afiam, passa o ferro no ferro, depois põe no fogo, e depois tira do fogo e ó. Vivemos uma vida neste mundo de sofrimento. Como nós reagimos ao sofrimento? Que nós possamos mesmo, meus queridos, sermos forjados em Deus, e que no momento da dificuldade, amados, nós venhamos a nos aproximarmos mais de Deus. Os momentos de luta, meus queridos, é o momento onde você tem que orar mais, você tem que jejuar mais, é nesse momento. E o caráter do homem é forjado no fogo, é forjado no ferro, é forjado, entendeu? Nós só mudamos a partir do momento que nós passamos por provas. Não é o normal, amados, mas eu vou dizer, eu cresci mais passando por provas do que por bonanças. Eu fui mais forjado, meu querido, no sofrimento do que na bonança. E estou aqui em cima por causa das provas. Estou aqui em cima por causa das provas. Se tivesse tudo bom, tudo tranquilo, tão maravilhoso, talvez estivesse no mundo, fazendo o que agrada ao mundo. João 1 João 2,6 diz: aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Então o que eu quero dizer assim é o seguinte, meus amados, que o versículo me ensina o seguinte, que se eu estou em Jesus, eu tenho que andar como ele andou. Não posso ser fariseu,
Não posso ser hipócrita. Tenho que andar como ele andou. Tenho que fazer como ele fez. Eu tenho que pensar como ele pensa. Eu tenho que agir como ele age. Eu tenho que olhar com a perspectiva dele. Como ele olhava? Por uma prostituta? Condenando? Tirando pedra? Não. Não. Então eu tenho que imitar o que ele fez. Tenho que fazer da forma que ele fez. E ele me deu exemplos práticos. Práticos. Né? No meio de uma tempestade, de um vento revolto, ele diz assim: fale com a tempestade. Ela vai se aquietar. Mas eu vou passar por tempestade. Mas ele ensinou como eu passo pela tempestade. Ele nos ensinou como passar pelo sofrimento. Porque o sofrimento, a dificuldade nunca vem para fazer você, para te matar ou para fazer você desistir. A prova não é para você desistir. A prova você será aprovado. A luta não é para você desistir. Chutar o balde, chutar a mesa. Não, meu querido. É para você ser aprovado. Então, amados, o que eu quero trazer com esta fala de hoje? Ser forte, meu querido, ser corajoso. Não desista, não desista, não desista. Persista, porque você é mais do que vencedor. Não desista, meu amado, persista, porque o Espírito do Senhor, o Espírito de vitória está sobre a sua vida, meu amado. Não desista na caminhada. Não entregue os pontos, não. Mas persista, insista, invista. Porque Deus, você nasceu para ser conquistador. Você nasceu para ser vitorioso. Você nasceu para ser um homem segundo o coração de Deus. E receba isso no seu espírito, meu querido. Não sei, você pode até dizer assim: pastor, o senhor diz assim porque você não sabe a luta que eu estou passando. Eu não sei a luta que você que está em casa está passando, mas eu sei o Deus que você serve, que é maior que essa luta. Muito maior. E é Ele que te conduz em triunfo. É Ele que te conduz em segurança. É Ele que vai te forjar. Amados, Deus levantou Golias para promover Davi, um gigante. Muitas lutas que nós passamos é para nos promover. Amém, meus queridos? É para te promover, é para te tornar mais íntimo. É para te tornar mais parecido com Cristo. Saiba, meu amado, que você é um pequeno seguidor de Cristo. Amém, meus amados? Vamos ficar em pé? Não sei se você está passando por alguma luta. Gostaria de chamar o pessoal do louvor aqui à frente. Não sei se você está passando por alguma luta. Não sei se você está passando por alguma dificuldade. Não sei. Mas de uma coisa eu sei. Tira o foco da luta. Não olha para a dificuldade. Não olha para o vale. Não olha para a cova dos leões. Não olha para a fornalha. Não olha para isso, meu querido. Mantenha os seus olhos fixos em Cristo.
Mantenha os seus olhos focados em Jesus. Feche os teus olhos, quero orar por você. E se você estiver passando alguma dificuldade, alguma luta, coloque isso diante de Deus agora, meu querido. E que você possa romper em fé. Vamos cantar essa música? Glória a Deus. Fique à vontade, queridos. Venha na hora, amor. Venha na hora. Do meu coração, seja onde que percorro, Aleluia. a fonte que eu bebo és minha canção. Sim, meu Deus. Aleluia. Do meu coração, seja o meu esconderijo, Sim, meu Deus. refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora do mar és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, Querido, bom, quero. bom. Você que está passando por uma luta difícil, quero te desafiar nesta manhã. Você que está passando por algum problema, seja ele financeiro, seja ele conjugal, seja ele no emocional, seja ele em qualquer área que for, meu querido, eu quero que hoje você apresente isso diante de Deus. Eu quero que você nesta manhã entregue para Ele. E eu quero orar por você. Pai, eis aqui, Deus, os teus pequenos cristãos, pequenos seguidores de Cristo, homens que muitas vezes se parentam pequenos, mas que são grandes homens na presença de Deus. Aos olhos humanos pode até não oferecer nada, não ter nada de bom para oferecer, mas diante de Deus são como gigantes, são como homens guerreiros, homens fortes, homens valentes, homens que não vão se intimidar diante de uma batalha, homens que não se intimidam diante de uma luta, homens que não se intimidam diante de um sofrimento, homens que não se intimidam diante de uma doença. Deus, eu coloco essas vidas diante do Senhor, meu Pai. Eu quero te pedir agora que o Senhor esteja derramando uma unção dobrada sobre essas vidas que estão passando por lutas, que estão passando por dificuldade, que estão passando, Pai, pelo vale, meu Pai. Eu te peço agora, Espírito Santo, conduza eles em vitória, conduza eles em triunfo, conduza eles, Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos que eles já são mais do que vencedores. Deus, eu abençoe, Pai, cada família aqui, cada pessoa que está ouvindo essa live. Eu abençoo agora e declaro a vitória do Senhor sobre essas casas, sobre essas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo
abençoa cada família aqui representada, meu Pai. Eu coloco diante do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, abençoa elas poderosamente, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro que cada um aqui, Pai, é mais do que vencedor, mais do que vitoriosos. Deus, se há algum espírito de enfermidade em alguma pessoa, nós repreendemos, nós renegamos, nós rejeitamos, nós não aceitamos. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, derrama agora do teu bálsamo unção de cura. Jeová Rafá, é o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos abençoa. Deus, eu abençoo cada vida. Deus, vem agora, Pai, com a tua cura, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Amém, amados? Coloca a mão na posição de receber. Quero agradecer a você que está nos prestigiando nesta manhã, aqui presente. Você que está em casa, quero te agradecer imensamente. Te pedir que Deus possa derramar vitórias e bênçãos sem medida sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a vida de cada pessoa aqui presente. Eu te peço, Espírito Santo, dá-nos, Pai, uma semana de graça, uma semana de bênção, uma semana de conquista, uma semana de vitória, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? E que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as mais doce consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém, amados? Glória a Deus.